Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre o Paciente e o Outro. Esse podcast fala de odontologia, hoje ortodontia, com minha amiga Juliana aqui. Muito obrigado. Também tratamos de tratamento de pacientes com fissura e coisas que a gente gosta de conversar aqui. Então, todo mundo que vem aqui tem alguma coisa a ver com o que eu faço profissionalmente e também a maioria eu já conheço pessoalmente também para poder trazer aqui e dividir com vocês. Esse podcast tem o apoio de Tal Chá, Goela Padaria e Dental Brasil. Você já conhece os três, né? Já, primeiro de tudo, obrigada pela oportunidade, Zé. Eu que Obrigada pela agradeço, Ju. amizade, pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho lindo que você tem feito aí ao longo desses anos. Hoje com você tem dois motivos, né? Eu te chamei para poder te encontrar, porque você vem para Bauru, depois que virou tia, perdi a Não, amiga, né? fico enfurnada com os afilhados, nunca mais nem vi a rua de Bauru. Então eu já percebi isso daí, que se eu não tiver um motivo pra gente fazer alguma coisa, não te vejo mais. A gente se fala, mas aqui dentro de Bauru eu sem se encontrar. Que antes Sim, não falhava um tereré, né? Quando na época da sim. residência aqui, vamos chegar nisso. Então, hoje, excepcionalmente, por você representar Mato Grosso do Sul aqui, eu vou fazer um tereré, então, em vez de servir um chá, tá bom? Pode ser? Sim, merece. Convidada sul mato-grossense. E hoje o calor que tá aqui em Bauru também Nossa. tá muito grande, né? Você chegou hoje? Cheguei hoje de manhã de São Paulo e vim de moletom de lá, cheguei aqui já. Sim, e um paciente hoje de Pelotas mandou uma foto, tava escuro lá na hora do almoço, um frio enorme. Não, O Brasil é muito Bauru tá grande. especial, Bauru tá especial Mas eu mesmo. falo, o Brasil é muito grande, né? É muito. Mas eu tenho um carinho muito especial por Bauru, né? Bauru, desde já há muito tempo, ficou no coração e acho que faz parte de todo mundo que passou por aqui, passou pelo Centrinho, sempre fica com Sabe, um carinho muito também grande eu por Bauru. concordo com isso daí. Eu acho que todo mundo, se pudesse, ficava aqui. Assim, tivesse como crescer profissionalmente, todo mundo que passou, porque é uma delícia, né? Assim, essa época de estudo, as raízes que a gente forma aqui, a estrutura que a gente tem aqui de pesquisa, de trabalho. Né, eu fiz Centrinho, é um ambiente muito acolhedor, né? Minha turma, quase todo mundo era de fora da residência, ninguém era de fato. Isso Uma une ou mais duas eram ainda, de né? fato de Bauru. Então, a gente vira família um do outro junto com os professores, né? Hoje, colegas, junto com os professores. Então, a gente frequentava a casa um do outro no fim de semana, dos alunos, dos Era, professores. era a Era família todo mesmo, né? mundo junto, então não tinha essa distinção, esse degrau muito grande entre o professor e o aluno. Sempre com muito respeito, mas sempre também com muito acolhimento, com cuidado, né? E às vezes, tipo, você mesmo que é de Campo Grande, é duro de voltar pra casa, não é rápido, né? Não, não é Não é qualquer fim de rápido. semana que dava pra ir, né? Não, e a gente tinha colegas do Nordeste, do Ceará, então é mais difícil ainda. Então é muito E legal que a gente possa criar e essa você conexão passou aqui. quase um ano andando com a bota, lembra? É, Na residência. Bauru me marcou por vários motivos, né? Não só pela parte acadêmica, mas por Mas, vários contratempos de saúde que eu tive aqui. Mas esse foi um dos momentos, né? Então, para quem não sabe, no meu primeiro ano de Bauru, nos primeiros 6 meses de Bauru, eu me perfurei. Logo em seguida, tive que fazer vários exames. Logo em seguida, quebrei meu dedo do pé, tive que operar, operar, né? Pôr fazer duas placa, tirar a cirurgias, placa. pôr placa, tirar placa. E esse foi um dos momentos que eu mais senti o acolhimento. Eu estava aqui há 6 meses só. E, né, quando tudo aconteceu, tanto da perfuração quanto do meu pé machucado, eu estava sozinha aqui, eu não tinha minha família. E Sim, nesse sim. momento, todo mundo me acolheu muito, né, para eu resolver ir para o hospital. Quem me levou para o hospital quando eu machuquei meu pé foi a Tica, minha colega de residência, que Sim. foi de madrugada, então até resolver tudo. Senti muito esse acolhimento dos professores, né? Vocês todos foram muito ponta firme. E aí, nesse meio tempo, até eu operar entre uma cirurgia e outra, eu ficava indo de botinha pro centrinho e tinha que ficar com o pé para cima, porque inchava. Então, eu atendia com o pé em cima do lixo, assim. Então, Pra eu vou lá ficar. até hoje, as meninas que trabalham lá Lembro. falam que era muito engraçado, que eu atendia com o pé, ainda bem que era o pé esquerdo, né? Sou canhota, atendo do lado esquerdo, ficava atendendo com o pé em cima do lixo. Mas os professores falam também que foi que eles viram que eu também dava conta do recado, Não porque dava pra trás, né, não Ju? foi fácil, né? Não é fácil entrar no centrinho. Então eu falei, eu também Tem que não quero aproveitar, né? perder minha oportunidade de estar aqui, de estar nesse ambiente. Então, E no fim Ju, deu tudo certo. assim, sempre dá, mas eu lembro disso daí. Mas voltando um pouquinho, você cresceu numa família de dentistas, né? Então, eu acho que esse é um porquê de você ter se tornado uma ótima profissional, né? Um ótimo profissional, uma ótima, né? Profissional. Mas foi por isso que te levou a escolher a odontologia, Ju? Eu cresci, né? Como você Porque, falou, meus pais são dentistas. Minha mãe é odontopediatra, meu pai é buco, os dois mestres e doutores.
Então, a barra sempre foi muito alta em casa, né? Eu sempre gostei muito da área da saúde e eu cresci indo para o CIOSP, dental, todas essas coisas, então sempre foi muito comum para mim. A rotina em A casa, você rotina em fala, né? casa, ficava muito no consultório deles, né? Depois da escola e tudo. Então, eu sempre gostei muito da área da saúde, né? Quando a gente começa a entender um pouquinho melhor as disciplinas da escola. E a minha irmã, ela é médica. Então, quando eu estava, sei lá, no meu primeiro colegial, ela já estava na faculdade. E aí eu vi ela dando plantão, todas Ela essas escolheu coisas. primeiro, né? E aí eu já falei, gostava da área da saúde, não sabia se era medicina ou não, odonto. Aí quando eu vi a rotina dela da faculdade, dando plantão e tal, eu falei, não é para mim. E Não no, é para e mim. no fim acabou sendo uma especialidade que somou na clínica, né? Quando você Sim, voltou, né? quando eu entrei, né, os meus pais me apoiaram, tal. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz na USP São Paulo, eu fui vendo um pouco das áreas, mas não era muito fã de cirurgia, né? O meu pai até falou, meu pai é Book também, você não gosta para dar continuidade e tudo mais, mas assisti algumas ortognáticas lá, a primeira e a segunda eu passei mal, assim, falei. Depois foi tranquilo, assisti várias, mas não era para mim, o ambiente de hospital não era para mim. E aí, quando eu conheci eles falaram, ó, sua mãe é odontopediatra, eu sou buco. Se te interessar, a ortodontia somaria Somar muito ao muito consultório, bem, mas né? vê se você gosta. Você é livre para fazer o que você quiser. Aí eu fui fazer um estágio na faculdade, na clínica de ortopreventiva, e Isso em São comecei a Paulo gostar, em ainda, em São São Paulo, na Paulo. faculdade. Gostei, aí eu fiz um curso de cefalometria ainda na faculdade, no quarto ano, lá mesmo na Fundecto. E aí eu fui vendo que era por aí que eu queria ir. Aí quando eu me formei, eu Isso prestei que ano foi do... 2000 Não, da graduação, do último ano, ah, assim? 2013, assim, Não, eu me mas da formei sua penúltimo, quarto penúltimo ano, ano, né? quarto ano. Aí, quando eu me formei, eu prestei especialização lá na USP São Paulo mesmo e o centrinho aqui em Bauru. E aí saiu o resultado daqui primeiro, da preventiva, a ortopreventiva. E você passou bem Aí eu pra vim. caramba, né? Aí eu vim pra cá. E aí não conhecia nada em Bauru, mas não tinha medo não. Vim pra cá, montei Não, tudo. mas eu não conheço ninguém que escolheu vir pra cá e depois não tem uma memória boa, Ju. Não Não, tenho. e depois até me chamaram lá em Não São lembro de alguém Paulo, que mas eu já passou. tinha começado aqui. Daí eu falei, não, eu tô amando demais aqui. Eu queria, a princípio, ficar em São Paulo, já tinha Já organizado, estava né? montado Já a estava casa lá, montado, né? casa, rotina. Aí depois que eu passei aqui, que eu comecei a vivenciar o centrinho, eu falei, não largo de jeito nenhum, né? A vivência clínica que a gente tem, eu acho que não tem nenhum outro lugar do Brasil, quiçá no mundo. Não, e o Dr. Dino fala, é o maior self-service de ortodontia que existe ali, porque o que você quiser fazer, você consegue. Não, com certeza, né? Quando a gente fala, é muito, muito diferente de qualquer outra especialização que tem. Nós fazemos, de fato, uma residência, É. né? Segunda a sexta, todo dia, o dia inteiro. Você já começa, na ortopreventiva, você começa acompanhando o pessoal que já atende, mas você já começa na clínica. E para quem quer atendimento clínico, depois ter consultório, isso é um diferencial muito grande. E eu acho que por ser uma clínica multidisciplinar ali junto, porque todas as especialidades estão no mesmo prédio, né? Isso acaba fazendo a gente crescer também, por aprender a falar com outros profissionais, por ter planejamentos em comuns ali com, o que faz primeiro? Vai para dentística, Nossa, vai para isso pério. foi muito bom para mim, porque a minha clínica lá em Campo Grande é uma clínica multidisciplinar, então a gente tem um de cada área. Eu sinto que o Centrinho muito me preparou para isso. Para Eu voltar acho para para casa, né? voltar para casa e eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de trabalhar em uma clínica com profissionais das outras áreas é muito rico isso. Porque vários cursos têm a base de ortodontia bem formada, vários ótimos cursos pelo Brasil, mas nem todos têm essa multidisciplinaridade todos os dias ali, Não, com o certeza. tempo todo, né? Quantas vezes a gente já não, né, se reunia, estava com um paciente que precisava fazer ortognática, e a gente ia lá, chamava na hora, o Zezinho sempre muito solista, né? A gente avaliava junto e dava uma aula também, ó, esse paciente está pronto por causa disso, daquilo, ó, não precisa melhorar isso, senão vai ter uma instabilidade aqui ou ali. Então é um ganho de Precisa chegar conhecimento no arco, diário, né? Fazer um arco novo, chegar colocar no gancho. arco ou até das outras áreas dentística, ó, mantém esse espaço, ó, não, se você mantiver esse espaço aqui, vai ser ruim, precisa abrir melhor aqui, tal, não, pô, deixa o canino no lugar da lateral, traz o canino para o lugar do canino. Isso era rotina, dia a É. dia, todos os dias, não era um ou outro. Acho que quem faz uma especialização modular,
às vezes acaba tendo vez ou outra esse né? tipo de Não, experiência que era a nossa rotina, e mesmo né? caso cirúrgico, você nem se lembra de tanto que você cuidou e viu o pós-operatório ali, porque Não, toda semana tem algum com operando. certeza. E no meu consultório eu tenho quase mais caso cirúrgico do que caso não cirúrgico, É, por então acho que isso trabalhar com meu pai, que ele é fez a buco, diferença, né? né? E na minha pós-graduação, depois, no meu mestrado e no meu doutorado, meu orientador era buco também, então tive a oportunidade de Hum, trabalhar verdade, teve isso no depois, né? consultório dele, do Dr. João Gonçalves, em Araraquara, então falo que eu tive uma experiência muito boa com bucos. Trabalhei com você e com os outros bucos no Centrinho, depois com o meu pai lá em Campo Grande, trabalhei com o Dr. João também em Araraquara. Eu falo que eu consegui trabalhar com diversas filosofias da Buco, Hum, e isso é muito rico para a ortodontia também, você aprender a navegar entre as sim. diferentes filosofias, quem segmenta, quem não segmenta, como que faz, e aprender a tirar o melhor de cada um. Sim, isso é o que vale, né? E você tirar a sua média ali, né? De como você vai seguir. Sim, sim, muito E, bom. mas sempre foi fuçado, né, Ju? Ah, Você nunca sim. foi, você nunca esperou, você fez acontecer sempre, né? E eu vejo isso daí, você sempre estava com artigo, trabalho, apresentando, você nunca ficou esperando nada chegar para você, né? E acabou que você pegou uma transição bem boa da ortodontia, né? Eu acho que isso, quem aproveitou, como você tá tirando, tá colhendo os frutos agora de ter começado primeiro, assim, vamos falar ortodontia digital, né? Pode ser Sim, esse nome, mas que é uma especialidade, uma parte da ortodontia que hoje não tem como o ortodontista não dominar, né? Não querer dominar, né? sim. Quando eu estava no Centrinho, chegou o primeiro scanner lá, que era o da Trichic, Lembro. enorme, enorme, assim, O pra primeiro trios, gente, né? o primeiro triz pra gente, aquilo foi o ápice, assim, Preto e branco. a hora que passava com o scanner, a gente nem chegava perto, eu com medo de encostar, de quebrar, caríssimo, né, tudo isso. Então, era preto e branco, era enorme, então quando eu estava saindo do Centrinho, estava começando a chegar essa parte, não só lá, como em todos os outros No Brasil lugares, inteiro, né? né? Eu acho que hoje em dia não tem como ficar fora, porque é isso, análise digital, planejamento digital de ortognática, todas essas coisas têm vantagens muito grandes, tanto para nós profissionais quanto para o paciente. Então, eu acho que quem opta por não entrar para o mundo digital está perdendo um pouco de oferecer melhores resultados, melhores planejamentos, planejamento mais acurados para o seu E a paciente. gente tem que lembrar, né, que a geração antes da gente aperfeiçoou uma técnica e passou pra gente. A gente tem que aperfeiçoar essa para passar para outra. A gente tem uma função também no meio acadêmico e profissional, Sim, né, Ju? Por poder. Porque se todo mundo fala assim, isso não é bom, não presta, não não testar, não evolui. evolui, a gente fica parado, É assim que as coisas né? sempre acontecem, que as grandes evoluções sempre acontecem, né? Então, eu acho que faz parte da nossa responsabilidade enquanto profissional ir atrás disso, né? Eu sempre fui muito ligada à tecnologia, sempre gostei muito. Então, quando eu comecei a entender um pouquinho mais escaneamento, Hum. impressão 3D, entender o que isso poderia agregar para mim, para minha clínica, para os meus pacientes, como é uma aptidão minha, eu gosto muito, eu fui muito atrás disso. Então, eu fui mais atrás do que a maioria, É, porque era algo que eu gosto muito, a né? gente aqui, de certa forma, é cobrado no dia a dia por ter sempre alguém te olhando, né? Perguntando, questionando. Hoje a gente teve cirurgia hoje, né? A gente teve duas ortognáticas hoje no hospital. E hoje tá com uma turma do médico acompanhando. Então eles querem saber por que que faz aquilo. Às vezes a coisa que eu falei semana passada, eu tenho que repetir hoje porque hoje é uma turma nova. E eles querem saber, né? Por que que é o planejamento assim? Por que começa pela mandíbula? Como que eu cheguei nessa conclusão do avanço, de tudo? Eu falei, eu tenho que mostrar o planejamento de como eu pensei para a pessoa ver, porque ela chegar no meio da cirurgia é duro para a pessoa entender, às vezes, que Sim, nunca viu o negócio. Se ela vê o planejamento, da onde saiu a ideia e como que foi esse processo, fica mais fácil de entender. Mas para a cirurgia isso mudou muito, assim, não preciso nem falar muita vantagem, mas, por exemplo, a gente recebia muito, acho que seu pai também devia gastar muito com Sedex, de sim, documentação de orto que vinha e às vezes se perdia no caminho. sim. E aí, às vezes, você só precisava do modelo, mas Quebrava vinha aquela modelo. pasta com tudo. Hoje vem tudo digital, a gente guarda no Drive. Todo dia chega modelo para ver. A gente tá usando uma caixinha aqui, ó, então toda semana vem um modelo impresso, né? Que o paciente escaneou. Pode ser em qualquer lugar do Brasil ou do Na cidade mundo. dele. Imprimo, eu vou ver aqui, passo pro orto que precisa fazer. Depois eu Sim. descarto isso daqui quando termina. Eu acho que é uma transição, né? Então, Os bucos que trabalham lá com a gente passaram, que são de uma geração um pouco mais anterior à sua, eles passam por uma transição, né? Então, eles ah, fizeram um curso de planejamento digital. Aí, até pegar confiança,
faz o guia digital impresso, mas faz o manual faz também. Faz os dois. Por um bom tempo eles fizeram os dois até e pegando confiança. Eu acho que é o caminho, entendeu? Tem que ir testando. Se não tá confiante ainda, faz os dois, né? Faz os dois guias, tudo até que agora faz só o Você guia acredita que impresso. eu nunca falei isso, nem aqui, em nenhum lugar. Fiz isso uma vez, É, de fazer os 2 guias. Sabe por quê? lá quando você tava começando. É, fiz uma vez, mas eu falei assim, depois que eu vi, eu falei, nunca vai bater. A minha precisão de olho, com a Sim, massinha, posicionando o modelo, pelo que é feito na tomografia, lá é sim, preciso 0,01 milímetros. sim, E na sim. mão, às vezes um pouquinho que mexe, e não tem esse controle. Sim. Não, hoje em dia eles fazem só Daí eu digital falei, também. bom, nunca vai bater. Outra coisa é coisas que eu vejo na tomo, eu não vejo no articulador. Também é um Sim. outro ponto que já. E a hora que eu vi que eu podia terminar um planejamento em 15 minutos, o resto ser feito em laboratório, em casa ou terceirizado, e eu não ter que ficar no laboratório à noite desgastando o guia, eu falei assim, ai, acabou, Muitas vezes lá no centrinho a gente né? ia embora às 6h30, E tava o ficava lá no Zezinho lá planejamento. no. Como é que chamava aquela salinha É ali? É laboratório, o né? laboratório ali, ficava ali horas depois, até de noite, fazendo planejamento de paciente. Muitas e Eu não muitas sei vezes, como a horário de gente, não almoço. sei como a gente aguentar o barulho dos motores de chicote, É. aquele no laboratório de horta. Eu falei para os meninos que vieram aqui, o Wagner e o Loure. Você Aham. lembra que tinha 6 protétipos Tinha. fazendo aparelho com um motor de chicote ligado, um barulho Acho que a enorme gente na cabeça? acostumou. Acostuma, mas desacostuma facinho É. também, perdeu. Então, acho que isso, voltando só dos modelos poderem ser enviados, impressos na cidade, é muito mais barato do que o Sedex. As fotos vêm por meio digital, é muito melhor. Então, para mim, na especialidade, melhorou muito. Acho que o seu pai também deve ter sido a mesma coisa, né? De Sim, não a gente ter. tem pacientes, às vezes tem paciente, por exemplo, que, né, concursado, mudou de estado, tá no meio do preparo ortodôntico, a gente, inclusive, era um preparo com alinhador que a gente estava fazendo, mudou para o Rio, escaneou, falou, ó, vamos ver como que tá, escaneou, mandou, a gente viu, simulou, fez a simulação da cirurgia no software mesmo, não, tá bom, aí eu pego esse modelo, já uso para esse escaneamento, já uso para fazer o refinamento do alinhador dele, aí ele vem para a gente refinar. Se eu vou manter os mesmos attachments, e o Você vai paciente já trocar está. alguma. Se eu vou manter os mesmos attachments, se é um refino pequeno de movimentação vestibulolingual, eu posso inclusive mandar esse refinamento para os primeiros alinhadores do refinamento O direto para o paciente paciente, sem, porque ele já está, se ele é um paciente já está em colaborador, que tratamento. já está em tratamento, já está Já habituado sabe a pôr e colocar. tirar, então manda os dois primeiros. E aí, em breve ele volta, né? Caso ele não tenha disponibilidade de vir tão logo. Então, tudo isso é possibilitado pela odontologia digital. É que a gente pulou uma parte que eu queria que você contasse aqui, né? Tá. Mas vamos lá, ia falar dos modelos, do que mudou da minha vida. Mas daí, Ju, veio a. Você pegou bem a transição ali para levar tanto para a clínica quanto para sua vida da ortodontia digital. Daí o paciente que escolhe, que você indica fazer a ortodontia digital, como que é o preparo, né? Daí ele faz uma moldagem digital, né? No primeiro momento, para o paciente, Mas é para o né? paciente de Não, aparelho fixo, de não, alinhador? normal. Um paciente que você vai indicar alinhador ou que ele já chegou pedindo alinhador, que hoje muitos já chegam falando também, né? Paciente ortonormal ou É, uma ortocirúrgico? maloclusão para tratar. Não, Tá, uma normal. má oclusão. Então, geralmente, a documentação que a gente pede, né, hoje em dia é a mesma. Se vai ser aparelho fixo, se vai ser alinhador, documentação digital A sempre. inicial é a mesma É a base. mesma, não muda nada. Documentação digital sempre. Hoje em dia, eu dificilmente peço modelo impresso, porque a gente faz a documentação toda na clínica, então se eu preciso ver alguma discrepância, às vezes eu simulo dentro do Escolhe o que vai software imprimir. e eu escolho o que vai imprimir, que daí eu imprimo só realmente o que precisa. É. Então, o primeiro E passo é acaba esse. sendo cirúrgicos ou O depende da quê? maloclusão? Depende da maloclusão do paciente, né? Tem alguns pacientes que, né, são cirúrgicos e outros não. Independente disso, a gente pede o mesmo Porque tipo de cirúrgico eu sempre documentação. gosto de ver o modelo na mão, assim. Não sei se é uma Não, mania. cirúrgico, geralmente, quando o paciente é cirúrgico, um caso ou outro que vem para mim que eu percebo que ele é cirúrgico e encaminho para o meu pai, lá em Campo Grande. Mas geralmente vem dele já, e aí já vem com o Já modelo. vem com o modelo, Ele entendi. pede, ele pede para imprimir sempre. Então daí você Os faz. pacientes que vêm dele já tem modelo impresso. Então acho que é uma É mal de mania. cirurgião. É uma mania. É. Daí faz a documentação. Eu falo isso para quem vai tratar com Sim, alinhador, tá assistindo a gente, que quer saber o que vai passar, né? isso. Não sei se todo mundo vai poder ir para Campo Grande, mas pode procurar em São Paulo também, Sim, né? eu atendo em Campo Grande e em São Paulo, hoje em dia é capital. E aqui em Bauru, se precisar também, você sabe, Não, com certeza. tá à disposição. Mas daí faz esse planejamento e o paciente consegue ver, né? Eu ia chegar nisso. A vantagem do paciente que vai tratar hoje com a ortodontia digital
antes a gente mostrava o modelo para o paciente, Isso. né? Hoje ele consegue ver no software, na TV ou no computador ali É, o que vai acontecer praticamente, né? isso. Na primeira consulta, né, quando o paciente vem, às vezes ele já vem com a documentação, se ele não vem, eu primeiro peço a documentação, se ele tem... E nessa primeira consulta, antes de tudo, antes de falar sobre tipo de aparelho, tudo, né, eu entendo o que que é o caso do paciente, faço a, né, a anamnese, o exame clínico, para ver se o caso dele está indicado, né? Então, no exame clínico, eu já vejo se o caso dele está indicado. Eu acho que hoje em dia, né, acaba sendo muito perigoso, tem, por conta de muito marketing e tudo isso, tem muita gente querendo colocar alinhador em absolutamente todos os tipos de paciente. E não Sim. é para todo mundo, não é todo paciente que está indicado para alinhador somente. Então, eu acho que isso é muito importante, porque, né, o que eu sempre falo, falei até na palestra do Encontro Internacional, nosso objetivo final é sempre entregar o resultado para o paciente. Nosso compromisso tem que ser com isso, não com marca ou com tipo de aparelho. Você tem que pensar em qual a maneira que você vai entregar o melhor resultado que você pode para o paciente. Se você conseguir fazer isso com um alinhador, perfeito. Se você não conseguir, você tem que optar pela estratégia que vai ser melhor. Mesmo se o paciente só quiser alinhador e você não for conseguir entregar um resultado legal, faz parte da nossa responsabilidade falar sobre isso. Então, nesse exame clínico, eu já vejo. Se o caso do paciente está indicado para alinhador, aí eu explico para ele tudo como que é, já entendo o perfil do paciente quanto à colaboração. Todo aparelho removível, a gente tem que entender o perfil do paciente. Porque às vezes tem a pessoa que fala, ai, mas eu não lembro nem onde eu guardo meu celular, perco tudo, tal, tal, tal. Então eu prefiro gastar um tempinho a mais sobre isso para não gerar problema lá na E acho que frente. até um autoconhecimento do próprio paciente, Com né, Ju? certeza. Então, eu prefiro gastar um tempinho conversando sobre isso, senão vira uma bola de neve. Senão você começa, não vai, perde, e aí pede reposição, aí você acaba sendo um tratamento falho no geral. Então, a experiência me ensinou um pouquinho eu gastar um pouco mais de tempo nessa conversa com o paciente para entender o perfil dele e se o perfil dele está indicado para tratar com um alinhador. Se tiver essa documentação digital que a gente conversou, escaneamento intraoral, as fotos, radiografia panorâmica tele, tomografia, em alguns poucos casos, não são todos que eu peço. Periapical também, se já teve tratamento ortodôntico prévio ou tem alguma questão periodontal, eu peço uma periapical dos incisivos também. E os encaixes, os attachments que vão na plaquinha que você faz no aparelho, você faz nos dentes do paciente, é feito com resina, né? Então isso não fica marca nenhuma. Mas essa posição vem do programa? Isso. Aí a gente pega o escaneamento do paciente e coloca dentro do software. Né? Para quem terceiriza para uma empresa, você coloca no site da empresa e preenche tudo o que você quer do planejamento. Outro ponto importante é que o planejamento é sempre nosso, né? Do ortodontista que vai tratar o paciente. Tem pessoas hoje em dia que às vezes pensam, vou mandar para a empresa, que é como se a empresa fosse resolver seus problemas. Vou ficar Tipo, por responsável, exemplo, não sei o que fazer nesse caso. Vou vou mandar para a fazer com o empresa que alinhador. alguém vai fazer para mim. Isso é um erro gigante, porque a responsabilidade ali com o paciente é sua, é É. nossa, né? Se o paciente for reclamar, se o alinhador não encaixar, se der algum problema, é A para máquina de você. cartão que recebe é sua, Exato, né? é você que que Sim. vai receber a reclamação do paciente. Então, é muito importante ter todo esse cuidado no Até planejamento. porque a marca do alinhador, a empresa do alinhador, é o profissional que vai Você escolher, que né? escolhe, isso. Então, se você submete para a empresa, você precisa especificar tudo o que você quer. Ah, quero que corrija classe 1, classe 2 desse jeito, com distalização ou com mesialização inferior. Classe 3 desse jeito. Então, nós que falamos para a empresa como que nós queremos. Ou se você vai fazer você mesmo seus alinhadores, você insere no software e aí você faz a movimentação que você quer. Só que não é tão simples, né? Hoje em dia fala-se muito de alinhador in-house, de fazer seus próprios alinhadores, mas muitas pessoas que começam acabam parando porque a curva de aprendizado é grande Eu acho que deve dar um e trabalhão, dá Ju. um trabalhão, né? Primeiro, a curva de aprendizado do software é grande, de você fazer direitinho, você tem que colocar o eixo certo do dente, não é só se movimentar. O eixo de rotação tem que estar certo, o centro de Que isso é feito de um resistência, por um, né? de No cada planejamento. dente, isso, de cada dente você tem que acertar o eixo, você tem que ver se tem espaço, se você pegou certinho o espaço, porque às vezes o escaneamento não pega, diastema pequeno. Então, são várias nuances que tomam tempo. Se você não tem um tempo hábil para dedicar para isso, é melhor você Eu terceirizar vejo que tem mesmo, muito sabe? dentista que gosta tanto dessa parte do alinhador no próprio consultório, a parte de fresagem de coroas, de planejamento Sim, de sim, guias. Tem gente que gosta desse processo ali de sim. fazer. Mas eu acho que a hora.
Eu não sei, eu tenho essa impressão que você arrumar uma coisa para te tomar mais tempo no Toma mais tempo. consultório. Eu tenho o equipamento, né? O scanner, a Mas impressora, a foi para aprender? plastificadora. Não, no começo eu Ou fiz porque porque não nós tinha. temos outros dentistas que usam também esses Ah, já, equipamentos. já tinha Então, as eu não máquinas lá. compraria só para mim. Então, quando a gente foi comprar a impressora 3D, há uns 5 anos atrás, nós temos protesistas, cirurgiões, e eu, da ortodontia, todos nós usaríamos a impressora. Então, faria Sim. sentido. E a plastificadora a gente já tinha por outros motivos. Então, quando eu comecei, né, a me aprofundar mais, né, fazer bastante planejamento, comecei a fazer alguns alinhadores no consultório, né? Mas eu ensinei a minha funcionária a fazer, mas mesmo assim toma um tempo, porque a maior parte sou eu, então de planejar, de arrumar modelo para imprimir, de ver se ficou tudo É. certo, colocar no software da impressora, deu falha na impressão, eu que vou Começa resolver. de Então novo, hoje em né? dia eu faço pouco alinhador no É, eu tenho, consultório, porque eu tenho essa impressão que muita gente ensina a fazer isso, mas eu não sei se o quanto isso vale a pena eu no. acho, eu já, né, já dei uma aula onde eu coloquei na ponta do lápis fazendo a conta, porque às vezes a pessoa vê, mas a placa custa só tanto, então vai ser muito mais barato se eu fizer. Mas a placa para ficar pronta, né? Mas para fazer tudo isso, né, tem o scanner, tem a impressora 3D, que tem todo o seu tempo de aprendizagem, a plastificadora, O vamos lá, acabamento da placa também a tem que contar, plastificadora a né? vácuo que a gente usava, a Plastivap, essas básicas, ela não dá uma fidelidade tão legal quanto a plastificadora de pressão positiva, que é bem mais cara. Então já é um investimento maior. Mas se você quer ter resultados melhores, é interessante que você Uma tenha. hora, Então uma hora vai ter que fazer isso, acaba né? somando tudo isso, que hoje em dia a gente tem empresas nacionais com preço muito legal de alinhador, que quase não compensa você fazer no Hum. consultório, sabe? Então eu faço muito pouco. Um caso ou outro, às vezes uma finalização de um caso de aparelho fixo, até que falta só um espacinho fechar e o paciente já está meio cansado, eu mesma faço. Então é mais por aí. E quando a gente coloca no software, se você manda para a empresa ou se você faz, Chega então pronto, o né? importante e o importante é isso. O planejamento que eu gostaria de enfatizar é todo nosso, né? Então nós fazemos. Porque às vezes você submete, se você não olhou direito, caso você submete um caso de classe 2. E aí eles corrigem por distalização sequencial, mas às vezes o desvio da linha média do seu paciente é inferior. Se você não fizer o diagnóstico legal, e aí se você distalizar o superior, você vai desviar a linha média que estava correta. Então, a base de tudo é sempre o diagnóstico e o planejamento, sabe? Que eu acho que o pessoal acaba deixando muito passar isso como se fosse um terceirizado para alguém resolver, sabe? Mas eu vejo uma coisa absurda assim também, que o que as empresas conseguiram, né? Não vou falar o nome de uma, porque acho que todas estão lutando pelo seu lugar Uhum. ao sol aí, né? Acho que você mais que eu sabe disso, e eu sei disso daí do que está acontecendo, né? E o Mas é o quê? O paciente chegar. Porque você nunca recebeu antes, pré-ortodontia digital, um paciente chegar e falar assim: eu queria pôr um bracket tal. Nunca. No máximo que ele ia falar assim: Foi eu queria inédito. aquele que é cor do dente, né? Que é o estético, Transparente. ou alguma coisa assim. Ou não quero usar nada externo, né? Tinha essas. O paciente chegava falando isso aqui, mas nunca chegou falando assim: eu quero tal marca do alinhador, sabe? Sim. Isso acontece muito por um Que hoje marketing eu muito falo hoje que é forte. o Invisalign, né? Sim. Que o pessoal hoje chega já falando que quer a marca, quer o aparelho tal e Sim. Eu acho que isso tá. faz parte da nossa área também, quando o paciente chegar assim, a gente educar o paciente, explicar, olha, isso é uma marca, uma das marcas, o aparelho chama-se alinhador, funciona de tal maneira e Que tudo no mais, caso é esse aos daqui, poucos. né? Isso. É esse, ó, um modelo, é uma placa aqui de um arco, né? Esse aqui é um superior. Não sei Isso. o lado É que um tá. aparelho, é um aparelho removível, né? É uma placa transparente. Na verdade, são placas sucessivas, né? Às vezes o pessoal fala, é uma placa que resolve tudo. Não, são placas sucessivas que você troca a cada 15 dias, em média, né? E cada uma vai fazendo uma movimentação. Então, a placa número 3, por exemplo, já conta que a movimentação da placa número 2 foi feita. Por isso que é muito importante o uso. E aqui uma boca, né? Já com o aparelho instalado, por isso que tem o nome de aparelho invisível, né? Isso, De e ortodontia é um invisível, né, Ju? aparelho muito estético, né? Nessa foto ele é um alinhador da Orthoemotion, eles são todos muito estéticos hoje em dia. Você quase não vê aonde acaba o alinhador e aonde acaba o dente. E esse é realmente o objetivo. Esses triângulozinhos que vocês veem aí são o que a gente chama de attachments, que o Zezinho falou É. agora há pouco. Alguns dentes mais arredondados, o alinhador precisa ter um anteparo para empurrar, né? É como se fosse para ele ter pega, né? Dentes muito arredondados, se você quer girar um dente muito arredondado com plástico, é como se ficasse um copo girando dentro de um copo. Ninguém vai para lado nenhum. Então, para esses dentes, a gente precisa colocar os attachments, que são pequenos anteparos de resina. Resina
translúcida da cor do dente, que ele serve só para o alinhador ter uma pega para justamente E para empurrar. travar no dente E também, para né? travar. Então, não são em todos os dentes, geralmente rotações de caninos, rotações de incisivos laterais, mas isso já vem melhorado muito. Por exemplo, hoje em dia, incisivos inferiores, pelo formato triangular deles, a gente basicamente não precisa de attachment, porque ele tem um formato que ajuda nisso. Então, o ideal é que cada vez a gente use menos attachments, né? Mas a Mas gente depende da usa anatomia do dente da também, anatomia né? do dente e a gente usa bastante ainda para vários tipos de movimento. Então não tem mágica, né? O alinhador ele é muito estético, ele é muito confortável, mas eles têm os attachments, mas que, para quem está buscando estética é muito mais É o mais estético estético de do que hoje, né? qualquer tipo de aparelho fixo. Mas no fim, é um aparelho confortável de usar, né? O pessoal tem procurado muito hoje. De um tempo para cá, eu falo assim, desde que eu formei em 2002, eu vejo que o pessoal adulto já tem procurado mais a ortodontia corretiva do que era antigamente, né? Ainda conversei com o Dr. Dino esses dias sobre isso, porque antes não tinha muito. O adulto não conseguia, não era adepto de usar o aparelho, ainda mais no começo da ortodontia, de bandar dente a dente. Então era uma época que era só. O Dr. Dino ainda falou aqui, só criança aguentava, né? Eu acho que os pacientes adultos, eles viveram na infância uma odontologia e uma ortodontia muito mais traumática, né? Vamos dizer. É. Então, era isso. De memória mesmo, né? Era uma odontologia muito mais invasiva. Então, cáries que hoje em dia Viravam nunca extrairia dente, nunca faria preparo. Já, muitas vezes, antigamente, fazia um preparo grande ou até tirava o dente mesmo, né? Então, faziam preparos muito maiores do que precisava. Então, eu acho que era muito mais traumático. E hoje em dia, eu até falei com o paciente, assim, é muito engraçado, os pacientes adultos que chegam, vários já passaram por tratamento ortodôntico e vários falam, eu não quero usar aparelho fixo de jeito nenhum. Não Casos de é. recidiva, assim, Acontece. porque era um pouco mais traumático antigamente do que é hoje em dia. Hoje em dia a gente já tem opções muito mais estéticas e confortáveis e que funcionam muito bem, tanto do aparelho fixo quanto dos aparelhos removíveis quanto os alinhadores. É questão de tempo, assim, o alinhador é mais demorado, é mais lento, é mais rápido? Como que é isso em comparação? Tem uma comparação disso? Eu acho que, né, fala-se muito, até os pacientes chegam e falam, isso é mais Mas rápido, assim, ó, né? antes de você Aham, responder, eu acho que é mais lerdo aham, dos casos, porque eu tenho tentado fazer com uhum, quem cede pra gente também, tentar fazer um tratamento híbrido. uhum. Então, a maior parte do preparo com o alinhador e para a cirurgia e a finalização com o fixo, né? E às vezes só o alinhador mesmo para poder tratar. Mas se eu for escolher, assim, dependendo da maloclusão, tipo do movimento, prefiro um tratamento híbrido com os dois tipos de aparelho. É a minha opção. Daí você já me fala aí o que você acha disso. Mas eu vejo que esse começo do preparo, assim, antes a gente tinha uma média de qualquer. Difícil passar de 2 anos o começo da ortodontia corretiva com o aparelho convencional, seja com bracket estético ou metálico, né? Até eu terminar a cirurgia e tirar o aparelho. Era uma média de 2 anos que a gente sempre transitava por Uhum. aí, um pouquinho para mais, para menos, dependendo da falta do paciente ou alguma coisa de finalização. Daí eu vejo que às vezes o preparo hoje, eu acho que o alinhador acaba demorando um pouco mais, mas tem todo o lado emocional do paciente que é mais favorável dele tratar. Gente que não, por exemplo, às vezes não operaria porque não quer usar aparelho, às vezes opera se for tratar com a ortodontia desse tipo de aparelho. A gente gosta muito de trabalhar lá, eu e o meu pai, o Dr. Valério, a gente trabalha muito dessa maneira também. Né? Pode falar o nome, todo mundo sabe que é Não, seu pai. senhor meu pai. É. A gente trabalha muito assim também. Prepara com alinhador, colo fixo para operar. E você vê nos congressos, muita gente fala, para que colar o fixo para operar? Não precisa. Você pode colar botão em todos os dentes. Colar botão em todos os dentes também é colar uma peça em todos É. os dentes. Se for para colar uma peça em todos os dentes, pelo menos com o fixo, no pós-operatório, eu consigo usar um elástico rapidinho ali, melhor que ajude na intercuspidação. Então, a gente tem feito muito assim. Prepara com alinhador, cola o aparelho fixo 1 mês e meio antes da cirurgia, quando já está tudo bem Quase estabilizado. passivo ali. 19 por 25 passivo, o qual aprendi a fazer no centrinho Aí isso com valeu, com muita certeza, habilidade. né? Eu acho que eu não conheço ninguém que não tenha feito centrinho, que tenha a experiência que a gente tem fazer fio retangular passivo. Às vezes o Zezinho chegava lá, o paciente veio de Canoa, lá do interior da É para amanhã. Amazônia, ele vai operar amanhã, porque o paciente que ia faltou, ele vai operar amanhã.
tá no 14 niti, Nossa, é vamos muita ter que fazer emoção, um né? retangular passivo, os dentes, né, apinhados, e a gente sentava e fazia lá. Então não foi uma, não foram duas e não foram 3 vezes, foram muitas. Então, claro, hoje no consultório, se a gente tem oportunidade, eu moldo o paciente antes, para eu fazer o fio antes, né, para o paciente não ficar muito tempo na cadeira. Mas você já programa no próprio planejamento do alinhador, já planeja deixar os Eu arcos achei coordenados, que tudo você ia isso. falar que fazia uma colagem direta ali, digital, e já passava o Não, arco. Não dá pra fazer dá assim? para fazer, Mas mas também não é rápido, né? depende Não é do do dia pro timing outro, ali né? do paciente e do custo também, né? A colagem direta digital, ela tem um custo um pouco mais alto. Então, dependendo do fluxo do Mas dá pra fazer paciente, isso pelo programa também, não dá dá, hoje? dá, Dá, não, hoje né? em dia dá. Dependendo do fluxo clínico ali do paciente, se o paciente é da cidade ou se não é, a gente também tem muito paciente do interior. Às vezes é isso, você senta e cola superior e inferior e já faz o que precisa ser feito. Cola Porque passivo já, se né? for possível, né, pelo menos lá a gente gosta de não colar e operar no dia seguinte, se for possível, porque aí pode ter alguma movimentaçãozinha de torque e tudo mais. Mas a gente gosta muito ainda de colar o aparelho fixo para operar, porque no pós-cirúrgico, às vezes a oclusão está super bem encaixada e falta só você usar um elástico de intercuspidação que o caso já vai estar pronto, se está tudo Não é? redondinho. E o fixo te permite isso. Você não vai poder tirar o fixo logo em seguida. Se você quiser pôr alinhador, vai ter que esperar consolidar a maxila, a mandíbula, tudo isso para não. Refazer um planejamento, né? E aí você tiraria o aparelho fixo para escanear, para fazer o alinhador. Mas se o caso já está super redondinho, você precisa usar, né, o metabolismo ósseo está muito acelerado. Então, muitas vezes, um elástico rapidinho que você usa ali, com Termina, o né? fixo, você já termina o caso. Então, às vezes, você nem precisa. E muitas vezes o que a gente precisa é intercuspidação, que intercuspidação, o alinhador, ele fica entre os dentes, né? A intercuspidação, ela é um pouco mais complicada com o alinhador. Então, muitas vezes a gente finaliza ali nesses 2, 3 primeiros meses, logo depois da cirurgia. Agora, se a gente tem algo mais complexo, mais extenso para fazer, aí a gente remove, escaneia e aí finaliza com o alinhador. Mas se o Valério tá fazendo assim, não tô no caminho errado, então, de Não, pensar isso. não. Porque pro cirurgião é o que faz mais sentido, assim. E é o que eu falei, né? Todo mundo fala, nossa, a aula de alinhador, e você cola o aparelho fixo. Falei, eu colo, né, na maioria dos casos, né? Alguns casos a gente não cola, mas a maioria a gente cola pensando no resultado mais eficiente para o paciente. Então, eu não posso pensar só no que é bom para mim. Ah, vou tirar, vou colocar o alinhador porque eu quero ter o caso ou porque o paciente quer. Mas o que vai ser mais eficiente para ele? Eu vou terminar em 3, 4 meses depois da cirurgia ou vou terminar em 8? Se eu posso terminar em Sim. 3 ou 4, Pro paciente é. para o paciente é melhor e para a gente também. Eu acho que quanto mais eficiente para a gente, É, melhor também. porque acho que tem que vender o tratamento, né? Não o tempo Sim. de tratamento, né? Não, eu acho que a gente sabendo disso, a gente tendo essa informação dentro de nós, que o caso está redondinho, se eu usar um elástico de intercuspidação, poucos meses ali eu já vou resolver, e com o alinhador eu levaria mais 3, 4, 5 meses de tratamento, eu tenho que falar para o paciente essa informação, faz parte da nossa responsabilidade. E tem que lembrar, assim, eu penso isso aqui no consultório, você também deve ter essa mesma, vocês devem ter lá o mesmo pensamento na clínica, que a gente trata famílias, né, Ju? Então, às vezes, um Sim. opera, o outro só faz uma restauração, o pai, às vezes, só vem fazer a limpeza, então acaba vindo a família toda pro consultório. Sim, eu acho que a gente tratar o paciente com essa verdade, né? O Zezinho é uma pessoa muito verdadeira também, e sempre fala as coisas, fala o que é certo, não fica de rodeio para o paciente. Mas é verdade, eu acho que é isso que faz os pacientes Não é? se conectarem com a gente, confiarem, indicarem, certeza. porque a gente, né, fazendo o nosso direitinho, sendo sempre sinceros com os pacientes, as coisas acabam acontecendo. Só respondendo quanto ao tempo de tratamento, Da a velocidade. literatura mostra, alguns artigos mostram que é mais rápido, alguns mostram que é igual, mas depende muito de que tipo de movimento que você vai fazer. Para você corrigir uma classe 2, com o alinhador é super demorado. Quando Não, você não, vai eu fazer... falo de preparo mesmo, assim, de preparo. resgate de forma, às vezes alguma coisa assim, eu acho Não, que... de preparo para ortognática, eu acho que sempre me perguntam, qual caso dá para preparar para ortognática com alinhador? Eu penso que é a mesma, você tem que caracterizar, pensando na oclusão pós-cirurgia, põe a oclusão pós-cirurgia. Esse caso você trataria com alinhador? Se sim, você pode preparar com qualquer alinhador. Agora, se é um caso de alta complexidade, você pode fazer um tratamento híbrido também antes. Então, usar uma mecânica fixa por alguns meses, vamos supor, ter uma rotação de 60 graus de um canino, que com alinhador vai demorar uma vida inteira. Ou às vezes abrir espaço também, Às né? vezes abrir espaço. Abrir espaço a gente usa uma mecânica junto, o alinhador
cola mini tubos, passa um fiozinho com uma mola aberta e vai Localizado. ajudando, localizado, segmentado, vai ajudando junto. Rotações de canino muito grandes, vai demorar, o alinhador corrige 2 graus por placa. Então, se a gente tem 50 graus, 60 graus, você vai demorar bastante para corrigir isso. Com o aparelho fixo, esse tipo de mecânica é mais rápida. Então, nesses casos, eu ofereço para o paciente, ó, me dá 3 meses aqui de um aparelho fixo segmentado aqui, a gente Confia vai que para o depois... alinhador. Me dá 3, 4 meses, né? Um aparelho estético, porque isso vai economizar uns 6 meses de tratamento lá na E frente, sabe? você lembra, tô lembrando aqui, eu não lembro quando a gente fez uma live, quem procurar aí vai ter no Instagram, mas deve ter uns 3 anos já? Deve ter, Uns por 3, aí. 4 anos, né? E nessa época, era a época que você estava começando a fazer no consultório os alinhadores lá. E eu lembro que você ainda falou assim, não estou tratando todo tipo de maloclusão com alinhador. E eu vejo que hoje, pelo que eu tenho visto dos seus tratamentos, isso evoluiu um monte, né, Ju? Sim, hoje em dia a gente trata mais casos Né? com alinhador, porque a gente tem um pouco mais de conhecimento hoje em dia, né? Evidência científica, mas eu acho que o presente e o futuro é a ortodontia híbrida. Você associar, igual eu falei, para abrir espaço, você associar com os mini tubos estéticos Fazer e a uma conta do que vai melhor em cada um, e né? uma molinha aberta para associar. Então, usar algumas ferramentas do aparelho fixo junto com um alinhador para ter um melhor resultado, um resultado mais eficiente. E às vezes até uma ancoragem esquelética Isso, também junto, ancoragem né? esquelética. Então, eu acho que só o alinhador, ele, para alguns casos, ele acaba sendo mais demorado, menos previsível, né? Então, extrusão, por exemplo, para você extruir um dente, fechar uma mordida aberta só por extrusão. A literatura já mostra que a previsibilidade da extrusão pura é em torno de 30%. Por isso que eu falo, as pessoas têm que estudar, ler, para entender antes de começar a fazer, porque tem alguns credenciamentos por aí de algumas marcas que o pessoal mostra caso no credenciamento, que a pessoa não sabe nada, caso de extração, caso disso, disso, daquilo. Para a pessoa que não sabe nada, esse não é o caso que ela deve começar a Começar, né? tratar. Então, Mesmo sendo um todo ortodontista com experiente, experiência já, porque né? muda um pouco os conceitos, né? A ortodontia é a mesma, mas a pessoa que é muito experiente na ortodontia fixa, ela vai precisar transferir um pouco esse conhecimento e estudar um pouquinho sobre a biomecânica com os alinhadores, que tem alguns movimentos que são mais difíceis. Se a pessoa não estudar e não buscar entender isso, vai acabar falhando muito no começo por não entender, não ler. Por exemplo, esse tipo de movimento é mais difícil, precisa usar mecânica adicional. Então, você já avisa o seu paciente, você já fica de olho para usar um elástico, um botão. Sim. Hoje em dia, a gente tem feito muito para a classe 2, usar o distalizador. Não sei se você já viu, que é tipo o distalizador tipo Carrier, que você cola no canino e no molar. Você corrige a classe Ele 2. tem tipo um trilho, né? Isso, aí você Não um trilho, é corrige. um fio dobrado ali, né? Não, Pra correr, né? hoje em dia tem ele inteiro de cerâmica, assim, da É? Ortométrica tem ele inteiro de cerâmica, super estético, e a gente corrige a classe 2 prévia, vamos por um caso de classe 2, que é um 3/4 de classe 2, que a gente Condistalização. não com distalização, que a gente não trataria com alinhador sozinho, não estaria indicado. Hoje em dia a gente propõe, vamos começar com um alinhador embaixo, cola esse distalizador em cima, usamos uns 3 meses firme de elástico, você já, 3, 4 meses, você corrige a classe 2, aí você põe Daí um termina o alinhador. alinhador. Então, é isso que eu falei da ortodontia híbrida, é você pensar sempre no resultado final que vai ser melhor para o seu paciente. Esses casos, a gente simula, se você colocasse só o alinhador por distalização sequencial, então distaliza o segundo molar, aí depois o primeiro, tal, seria pelo menos o dobro de tempo. Então, por isso que eu falo que a ortodontia híbrida ela é o presente e também o futuro, pensando nos melhores resultados para o paciente, Ou sabe? seja, para finalizar com o alinhador, acaba tendo que ter uma cabeça mais aperfeiçoada do que a ortodontia convencional, porque tem um misto dos dois daí, É um né? misto dos dois. E você tem que, com o alinhador, você pensa lá na frente. Você é como se você visse o resultado final logo ali. Mas por isso que eu falo, você tem que ter o conhecimento das mecânicas que não vão tão bem com o alinhador para você já. Sim. Não significa que você não pode fazer, significa que você já tem que ficar de olho. Tanto que hoje em dia a gente trata casos mais complexos com alinhador, mas você tem que, às vezes, ter um planejamento diferenciado, fazer uma movimentação sequenciada. Então, primeiro vem um, depois vem o outro. Tudo isso pensando no resultado do final do paciente. E isso veio com o tempo, né? Com o estudo, com experiência clínica. Não foi sempre assim. Porque o que eu acho que tem mudado assim um pouco, você deve ter visto isso, deve estar vendo isso nos cursos também. Tem gente que faz ortodontia, vamos falar convencional, né, clássica ali,
e está querendo somar no consultório, ter mais uma opção de tratamento para ser vendido, para oferecer, até porque os pacientes estão pedindo isso, o profissional tem que tentar dominar e aprender isso, fazer essa curva de aprendizado que vocês já estão oferecendo isso de um jeito mais resumido ali para todo mundo, né? Mas ao mesmo tempo tem gente querendo começar a ortodontia assim para não colar bracket, não mandar mais e não Uhum. fazer nenhum aparelho fixo, né? Tem esses dois Dois, perfis hoje em né? dia. Nos nossos cursos, hoje em dia, a maior parte do público que procura são justamente esses ortodontistas já experientes na ortodontia fixa e viram que não tem para onde correr mais, que os pacientes, né, Vai ter que aprender, eles né? falam, olha, tentei fugir, tentei postergar, mas não tem jeito. Porque os próprios pacientes pedem e não tem jeito. Hoje em dia é uma opção muito boa de tratamento. Eu falo, queria que tivesse tido na minha época também, para poder ter tratado sem aparelho fixo. Então, eu acho que não tem para onde correr. Quem não entrar nessa vai acabar perdendo pacientes e perdendo a oportunidade de participar dessa grande revolução da Ah, odontologia que está acontecendo, né? eu acho que tudo se filtra, assim. Tudo que é usado demais acaba se achando o meio termo ali. E as pessoas vão vendendo o que é melhor, porque todo mundo ainda está, de certa forma, aprendendo e poucas pessoas sabem ali, dominam a técnica porque é novo, né? Novo assim, Sim. não tem o que, aí, mais de 10 anos? Pouquinha coisa É, assim? isso. O primeiro surgiu lá da Invisalign em 1991, 92, que surgiu, começou, mas muito rudimentar ainda. Foi de uns 10 anos para cá que realmente a gente começou a Tá, ter tá evoluções. mais E sendo a oferecido no curva consultório, de né? aprendizagem, ela é eterna, né? Eu faço bastante, tenho experiência, mas eu estou numa curva de aprendizagem. Toda hora tem artigos novos, tem coisas clínicas novas que a gente vai testando e vê, poxa, isso aqui funcionou, vamos começar a fazer mais isso. Materiais novos, maneiras de fabricar o alinhador novas. Então, a evolução ela é constante. A gente vai ter que estudar para É, estudar sempre, não tem mas eu jeito. vejo uma vantagem muito grande, assim. Já aconteceu aqui de falar, de poder tratar o paciente porque tinha disponível essa tecnologia. Por exemplo, paciente que fez lente de contato, que não queria, não gostaria de remover para tratar, com alinhador é muito mais fácil de fazer isso, né, por causa da colagem. Teve paciente que, você sabe, tem paciente que não escova o dente, não passa o Tem, dental todo dia, e limpar o aparelho fixo ali é mais difícil mesmo, com então, certeza. A higiene com o alinhador ela é fantástica. então Primeiro que nesse o ponto, paciente né? remove para higienizar, né? E os artigos mostram menor índice de placa, menor índice de doença periodontal. Inclusive, né, até uma conclusão de um artigo que eu li recentemente, o alinhador ele pode ser uma melhor opção, inclusive para pacientes com perda óssea, com questões periodontais, porque você não quer favorecer nenhum ambiente de acúmulo de placa, acúmulo de biofilme para o paciente que já tem uma doença periodontal crônica, por exemplo, uma perda óssea. Então, o alinhador, ele, às vezes, é até mais indicado para esse tipo de paciente, por ele facilitar a higienização, do que o aparelho fixo, que acabaria criando esse ambiente desfavorável para o periodonto. Mas você vai lembrar de uma coisa? Quando a gente começou a fazer os MARP, né? Você participou desde o começo disso também. Uhum. Daí eu só era chamado para falar de MARP. Eu falei, Dani, você vai fazer eu virar o cara que fazia só ortognática, o cara que só é chamado para dar aula de MARP. Depois passou, eu falei, graças a Deus, eu vou ser lembrado por outras coisas também. Mas porque todo mundo achava que MARP era para tudo e foi uma época muito louca disso. E daí eu falo, depois você acostuma, assim, daí vira o quê? Uma gaveta que você tem no consultório ali, para determinados casos, é muito bem indicado e favorável de fazer. E eu acho que acontece com todo mundo que aprende alguma. Todo mundo não sai do curso querendo só fazer tudo Sim. com Assim alinhador. como toda grande É, novidade, é né? normal isso, né? Quando começaram os aparelhos autoligáveis, também achavam que Quem era não fazia a autoligado, solução do mundo. E eu achava até engraçado, porque ele oferecia. Tem lugares que até hoje faz, oferece para o paciente, tem esse e tem um autoligável. Eu falo, nossa, paciente que escolhe, mas o paciente nem sabe muitas vezes o que é um é, autoligável. Você pode até tentar explicar, mas na minha concepção, na minha experiência, eu que escolho se eu quero a vantagem do autoligável autoligado para do algumas outro, né? coisas ou outro. Sei lá, se vai ser metálico, é metálico e eu escolho se é o autoligável ou não. E depois é isso. Baixou a bola e é isso. É uma opção de tratamento que está ali para quando a gente É. precisa. Assim como o MARP. Não é para todos os Não, casos daí de eu lembro atresia maxilar. todo mundo falando de MARP era o dia inteiro isso. Assim como o alinhador não é para todos os tipos de paciente. E às vezes o que acontece, né? Às vezes as pessoas compram scanners e
fazem uma compra meio casada, te vendo o scanner com desconto, mas você tem que vender 30 casos por mês. E aí a pessoa fica ansiosa, né? Precisa vender caso por mês. E às vezes acaba indicando muitos casos que não estavam indicados Para fazer e o aí é que número, né? começa a bola de neve para fazer o número. Mas esses casos que você precisa fazer, ou status com as empresas de alinhadores, né? Então, sou Diamond, sou isso, sou Golden, tal, 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 é de casos vendidos, não de resultados entregues. Sim. Então, as empresas, elas pensam muito em quanto casos você vende, porque a responsabilidade da entrega do resultado não é delas, né? E a gente tem que pensar no Isso daí, resultado que né? a gente vai entregar. Não só no desconto que a gente vai ter para ganhar mais dinheiro ali em um caso ou outro. Porque, no fim das contas, quem casa com o paciente ali somos nós. Isso do tempo de tratamento, você estava vendo que às vezes ele fica até mais longo com o alinhador. Mas assim, uma coisa de percepção, tá? Não tenho. Tá. Eu tenho poucos casos que tem feito assim, e eu fiquei com essa percepção que demorava um pouco mais, sabe, Ju? Não é. Nem falo mal de coisa que eu não domino, porque é uma tecnologia nova, eu vejo que cada vez mais um paciente entra aqui, pede uma coisa que ele viu na rua, acho que isso, pô, tem uma luz aí que tá chamando atenção, porque o paciente nunca chegou aqui falando o contrário, como eu te disse. Ah, eu queria pôr o bracket da Juliana, por exemplo, ou que Sim. seja do Dino, que é uma pessoa nacionalmente conhecida. Nunca ninguém chegou e falou assim: ah, você põe o bracket do Dino? Já escutou isso alguma vez? Não. Por mais que Não. você usava isso, nunca chegou um paciente e falou assim: não, eu queria pôr o fio tal, né? Eu Aham. queria passar um fio da ortométrica. Ninguém fala isso. Não, é por isso que eu acho que quando a gente vai vender o tratamento para o paciente, eu nunca falo, quando você vai fazer o valor inicial de entrada e depois manutenção, independente se é alinhador ou fixo. Falar, o valor do aparelho é tanto e aí a manutenção é tanto. Nunca falo, porque isso dá a percepção do paciente que ele pode comprar o aparelho ali na dental e que é isso aí, né? Sem É. falar o diagnóstico, planejamento. E o aparelho, porque senão o paciente fala, mas o aparelho custa isso, não sei o quê. Eu já falei até uma vez, se eu comprar o aparelho na dental e te entregar na sua mão, Você vai você colar? consegue fazer alguma coisa? Não é, então, não é só sobre o aparelho, é todo o nosso background para conseguir te tratar o paciente com o É aparelho, igual né? esse doce, não fica bonito assim, só comprando as coisas, né? É. Esse doce é seu, você pode comer enquanto fala, se quiser, ou Vou depois, na hora que comer já terminar. já. E Tá bom? o tempo de tratamento com alinhadores também, o que a gente vê tem muito refinamento. Você já estou falando dos refinamentos? Que às Já. vezes você chega no final, tá faltando uma posição ou É, porque outra, no e fixo aí tinha aquele negócio, refinamento, faz uma dobra refinamento. aqui, recola um bracket. Só que com o pessoal que acaba terceirizando o planejamento, né, fala, não sei muito bem o que fazer com esse caso, vou mandar para lá. Se você não fica muito atento ao tratamento, tem gente até que entrega a caixa toda, sei lá, com uns 20 alinhadores para o paciente. Daqui a um ano você Esse é um volta. tiro no pé horrível, porque tem várias. A gente que tem muita experiência clínica, várias nuances do atendimento clínico. Então, você checar se não está com toque prematuro, checar se precisa fazer um desgaste, tudo isso. Às vezes, é esse cuidado que faz com que o tratamento ande. Se você não faz isso, você não consegue nem saber. Se chega no final o alinhador não encaixa, você não consegue nem saber aonde que você se perdeu, que movimento que não aconteceu, e Em aí fica qual refinando. etapa que. Eu até postei esses dias, se você não souber a causa do refinamento, bom, esse movimento não foi. Se você Esse pediu dente ficou para refinamento, trás, né? Por esse dente ficou exemplo. para trás, ele não acompanhou, né, um giro de um lateral, era para ele ter girado, não girou, chegou no final, não girou. Isso Se começou, você, sei lá, 6 placas exato, atrás, às né? vezes você não percebeu, mas se você submeter para um refinamento com seu mesmo planejamento inicial, a chance disso acontecer de novo no refinamento é muito grande, porque você não sabe o que deu errado ali no meio. Então, por isso que eu sempre falo, se um dente não acompanhou, tem que parar, olhar, é porque é um movimento difícil, ou teve toque prematuro, ou a Tatman caiu, o paciente não está usando direito. Então, tem vários motivos que podem ter acontecido que se você não tem um acompanhamento clínico muito de perto, você não consegue perceber isso. Sim. E aí fica refinamento atrás de refinamento, acaba ficando mais longo que o fixo muitas vezes. E o Porque paciente você vai acaba cansando do postergando. mesmo jeito, né, Ju? Muitas vezes o tratamento ortodôntico com alinhador acaba com o paciente cansado. Falando, não, tá bom para mim. Ó, tô Não, comendo, já melhorou onde eu e aí queria. fica mais ou menos assim, sabe? Então, Sim. por isso que eu acho esse negócio de dar um monte de alinhador para o paciente, ou o paciente voltar a cada 3 meses, para minha experiência clínica, não funciona. Se eu comecei a ver que um lateral não acompanhou, passei o carbono, vi tá com toque às vezes no canino, faço esse ajuste, pronto, passa a Porque o acompanhar. ortodontista recebe isso também, né?
a cada etapa como que vai estar mais ou menos a posição do Sim. dente, para ele poder checar A gente tem clinicamente, um né? planejamento virtual ali, e aí você vai checando clinicamente, mas você consegue ver Não, fala, também. e você tem um modelo também, né? Sim, O modelo daquela fase, não tem? você pode ter o modelo impresso se você quiser, ou você olha no software. Tá. Você olha no software. Hoje em dia, poucos mandam o O modelo modelo impresso. junto, manda só a plaquinha. Mas no planejamento virtual você consegue ver o que seria o modelo impresso, entendeu? Agora, por exemplo, eu não um alinhador em si, eu não gosto de nada removível para criança, por exemplo. Sim. Né? A gente já trabalhou junto um tempão, Uhum. assim, questão de contenção removível, expansor removível, nada disso para mim. É lógico, vai ter criança ou vai ter pais que ficam o dia inteiro ali em cima, que forçam a criança a não ficar sem. Mas em algumas condições, por exemplo, num paciente com fissura que fez uma expansão, esse expansor, raso ou Hyrax ou Marple, o que seja, ele tem que ser fixo. Eu acho que essa Sim. contenção também tem que ser obrigatoriamente fixa no caso de paciente com fissura, porque eu acho que criança. É igual você chegar em casa e falar pra criança assim: ó, tá na hora de tomar banho e falar por quê? Não, porque tá, é hora de tomar banho pra Sim. depois jantar e daqui a pouco dormir. Não tem essa maturidade de saber ali. Não tem. Tem que usar o aparelho, daí o que acontece, né? Com todo mundo. Ah, fica um pouquinho sem volta, normal. Será que se eu ficar um dia inteiro não vai. E Até o que a hora que. aparelho ele incomoda no começo. É, Então a criança fala, tá me incomodando, eu vou vou tirar. tirar. Eu acho que aqui em Bauru a gente tem muito essa filosofia. Quem estuda no Centrinho, na FOB, a gente é muito adepto Das à coisas fixas, né? expansão e às coisas fixas. Então, eu Coisas são faço. aparelhos, né? É, Que eu falei. Mas mas a gente é é. muito adepto. Então, eu faço expansão com expansor fixo em todos os meus pacientes que precisam de expansão. Eu acho que isso entra muito no diagnóstico, né, Zé? É, Porque a expansão com Hyrax com RAS é uma expansão óssea, né? é, A expansão com aparelho removível é uma expansão dentoalveolar. Então, seu paciente, primeiro, precisa de uma expansão dentoalveolar ou óssea. Você é. tem Já que tem que começar saber por aí para você escolher o escolher o tipo de aparelho. aparelho. Mas, mesmo assim, eu uso o aparelho fixo por 6 meses, igual faço ativação igual a gente aprende no centrinho, 2 quartos de volta de manhã no A mãe pulso, leva a dois chavinha quartos da pra noite. casa e você confere. Quando eu voltei para Campo Grande para trabalhar, eu comecei a trabalhar num curso de especialização lá e tudo mais. Aí eu falei, 2 quartos de manhã, 2 quartos da noite. Eu falei, nossa, tudo isso. Porque a gente é acostumado com esse tipo de Fazer. expansão, mas tem gente que faz um pouco mais lenta, 1 quarto de manhã, 1 quarto à noite. Eu falei, não, 3 primeiros dias a gente bota uma força ali até romper a sutura e depois a contenção Depois fixa. diminui, E é. depois a contenção fixa também, principalmente nos pacientes com fissura, né, Zé? Que eles não têm uma estabilidade boa da Não. expansão. Então, não tem outra opção a não ser, pensando no melhor É. resultado para o paciente, não tem outra alternativa senão a contenção fixa, pensando no que é melhor para ele, né? Então, agora, se o adulto pagou um tratamento vamos falar, com grande tecnologia e não usou, daí também não tem o que Com fazer, né? certeza. E falando desse tratamento em crianças, né, tem tido um boom sobre o uso de alinhadores em Sim, crianças hoje em dia, né? E quando me perguntam, eu falo, olha, é como qualquer aparelho removível. A criança tem dificuldade de ter a responsabilidade. Não são todas, tá? Tem crianças não, sim, muito, sim. muito certinhas. Mas eles têm essa maior dificuldade. Então, tem que fazer toda essa avaliação antes de indicar. Avaliar em qual estágio da dentadura mista tá. Porque se tem dente para esfoliar, o alinhador também vai Atrapalha, desadaptar. Ou né? se tem dente rompendo, você deixa o espaço. Então, é uma avaliação muito cautelosa do custo-benefício, Benefício, é. sabe? Disso, assim como todos os aparelhos removíveis. Porque eu tenho esse receio, e às vezes eu falo assim, né, pelo menos assim, nesse caso que eu citei de exemplo, expansão em fissura, que tem que ganhar, que é dentro alveolar mesmo, que tem que abrir uma expansão ortopédica, tem que ganhar largura, descruzar segmento, a contenção é fixa e não tem o que me Nem muda. conheço outra opção para esse tipo de Sabe? paciente. Aqui no Centrinho a Porque gente não tem jeito. Agora, sempre fez contenção fixa, nunca nem existiu contenção porque removível no eu falo Centrinho. porque tem um defeito ósseo que não vai formar osso enquanto não fizer o Sim, enxerto. Se ficar sem, vai fechar, não tem. Então é um caso que ali não tem jeito. Mas tem outros casos, outros tipos, quando vai fazer uma expansão na linha média, que vai formar osso, daí já pode se mudar essas no outras opções, consultório, né? né, em pacientes sem fissura, né, eu mantenho por 6 meses o expansor. Falam que é de 4 a 6 meses, eu É. mantenho por 6 por garantia. E aí depois, quando já está há 6 meses, já formou osso, tudo legal. Se o paciente é colaborador, aí eu coloco uma placa removível, mas Removível. já formou osso, Já tem uma estabilidade muito já tem uma maior, né? estabilidade legal. Se o paciente não tem muita responsabilidade, eu coloco contenção fixa também. E aí fico mais É. tranquila.
Não pode falar assim, da opção, né? Se você acha que um É, é melhor, acho que o profissional que tem que acabar fazendo essa sim, decisão, porque a responsabilidade é sua, né? E sim. refazer uma expansão, um tratamento, sempre é uma coisa muito chata, assim. Tanto pra gente dar a ideia, né? Quanto pro paciente passar por tudo de novo, né? Sim, igual a grade palatina fixa e a grade palatina removível, Removível. né? Você, não sei se você já viu umas aulas da Dani por aí, né? Todos os estudos mostram que a grade fixa é muito mais efetiva. Então, eu coloco muito pouco, conto no dedo até hoje quantas grades removíveis eu coloquei, porque é isso, nós oferecemos a opção de tratamento. Se nós sabemos que a grade fixa é muito mais eficiente, muito mais rápida mesmo, não tem por que você oferecer um que vai funcionar Você sabe que é menos, se você pior, sabe né? que é pior. Então, muitas vezes eu nem faço. Se o paciente não quer pôr a fixa, você fica, né, numa saia justa ali, mas porque você sabe que vai ser muito melhor para o paciente. Mas a maioria das vezes, você passando confiança, o paciente confiando em você, ele topa a opção que você oferece como melhor, né? Eu tava lembrando aqui, mas não tem nada a ver com isso. Outra vez que eu fui para Campo Grande, eu comprei tanta erva tereré que a gente foi no Mercadão. Na hora de passar, não podia, deu excesso de bagagem, tive que largar na sua casa. Nossa, Eu é falei, Ju, guarda para verdade. mim, depois eu venho Nem sei se buscar. eu te devolvi essa erva, Não, porque talvez ficou depois por veio lá. pandemia. Ah, é verdade. Ficou Foi lá eu comigo fui em até hoje. fevereiro, a pandemia veio um mês depois. Nossa, é Fui verdade. dar uma aula no curso do Paulo. Daí O, depois não teve mais, não o fui mais para Zezinho lá. toma mais tereré que qualquer campograndense que eu conheço. Nossa. É Eu verdade. não sei se o Gui tem a foto do meu, quando eu pus o aparelho fixo, ele colocou um estético lá, você não, esse não mancha. Eu falei, tá bom, vamos ver. É Tomou tanto tereré e tereré. chimarrão que tava laranja no fim. Eu É. falei, Gui, Aí quando ele foi para Campo Grande, devia que é a ter terra colocado do de metal. tereré, quase contrabandeou Nossa, muito aquele tereré. mercadão é muito legal de ir. Sim, E sim. esse ano eu tô lá de novo agora, vou dar uma aula, porque fiquei muito tempo só nas aulas online, né? Uhum. Esse ano já estão chamando bastante. Esse ano teve bastante congresso. Acho que agora a tendência é voltar Sim. ao normal, né? Então eu não sei a data, mas eu te passei, você falou que tá lá, então a gente vai se Uhum. encontrar por lá. Mas eu vou lá na Federal dar uma aula esse ano. Ah, que legal. E daí eu vou trazer um pouquinho de erva só para. Sim, vai Vou trazendo levar aos a mala poucos. vazia, vou só com a roupa do corpo, Eu trago para para você se trazer precisar para caber depois. na mala. Ó, agora eu tô com. Eu tô comprando erva mate de uma loja lá no Mercadão. De Porto Alegre. Uau, Daí ele entrega aqui. mais longe ainda. É. Aí o Maicon lá do ponto da erva mate, ele manda e entrega aqui no consultório. Daí agora eu tô em paz. Você viu que verdinha aqui, ó? Sim, boa, boa, Novinha. boa. Tipo a Aprovado de aqui lá. sendo campograndense. Daí ele manda. Essa muida grossa dele tá animal. É Muito boa boa. demais. E eu daí compro. E porque tem um tipo de mate que não tem aqui, assim. Pra chegar aqui, no consumo não é grande. Sim, As embaladas a vácuo até aguenta, mas a granel não tem nada igual, né? não, não tem. Se eu Ir lá embalar no assim. mercado, pegar lá direto Não, do tem, sentir granel. o cheiro. E toda vez que eu volto com um monte de garrafa e cuia e bomba. Fazer coleção já. É, coisa de turista, né? Quem vai lá Mas fica. essa cuia é a mais legal, que é Essa é. Essa eu ganhei, parece uma lente de câmera. essa eu ganhei do Matheus. Ele me deu quando ele tava na faculdade, já tem um tempão. Toda vez que ele vem aqui, ele lembra. Eu sei que você gosta dela também. Não, muito Ele comprou numa legal. loja aqui no Bauru Shopping. É, mas ela lembra uma 2470 da Canon. Sim, 2405, o modelo dela aqui, ó. sim. Não, muito legal. E eu deixei ela aqui. Cuia mais criativa É, do uma dentista. lente ao contrário ali. Sim. E o. Mas o tereré é todo dia. Eu faço todo dia de manhã, todo dia à tarde. Nossa, tô falando, eu não conheço nenhum campograndense do meu convívio que tome esse tanto de tereré. Mas foi a turma de Dourados que eu estudei, né? É, e foi, né, engraçado a gente Viciaram, fala, né, a quando a gente, gente se né? conheceu no centrinho, o Zezinho falava, o laboratório de orto ficava no andar de cima, se tiver um intervalinho, o paciente faltar, Pode ir vem lá aqui que. tomar um tereré. Daí eu falei, nossa, tereré não é possível, ele toma tereré, né, daqui de Bauru. Ele falou que conviveu muito com o pessoal de Dourados, e Foi o aí Márcio e o Nando, né? pegou o costume. Aí a gente, né, começou a ficar amigo desde aí, né? Subia para tomar um tereré Verdade. lá em cima, um café, tinha as cápsulazinhas da Ó, Nespresso escondidas ali e a gente embaixo. estudou junto na graduação, pós, daí eles fizeram até doutorado. Eu fiquei uns 15 anos sem comprar erva de tereré. Eu Nossa, só ganhava. Agora que eu sei quanto custa. sim. Agora aprendeu. Por muito tempo eu só ganhei. E assim, e Sim. acontece ainda, hoje ainda essa mãe que eu falei de Pelotas, falou assim, mês que vem eu tô aí, eu levo a erva pra você. Uhum. Daí sempre ganha, isso é legal, né? Experimentar outras coisas, né? Sim, Porque eu não compro sim, sempre a mesma, eu sempre fico tentando achar um lugar, uma fazenda, um cara que faz um pouquinho ali, sim. que Você não é traz. daqueles que escolheu a que gosta e só Não, pede não, dela não, para eu sempre. gosto de experimentar. Eu peço tipo 3 4 quilos de cada toda vez,
tem umas preferidas ali, mas se eu não tenho, eu falo, o que que tem de novo aí hoje? Aí Aham. fala, tem uma fazenda aqui que tá vendendo um mate assim, assado, daí eu falo, pode mandar, manda um pouco, desce um pouco. Tanto que agora, a última vez, eu comprei 4 tipos que eu nunca tinha tomado. E aí você vai vendo o Vou experimentando, que mistura que um agrada o pouco, paladar melhor. mistura um pouquinho, pega uma cancheada com uma Uhum. pura folha, misturo. Mas daí pra fazer chimarrão, né? É, mas eu saí de Campo Grande faz tempo, né? Saí com 17 anos, eu perdi um pouco o costume. Não carrega, né? Não carrego, não tomo tereré fora de Campo Grande. Lá na minha casa também a gente não toma. Meus pais não são de lá, né? Meu pai é Vai. gaúcho, toma mais chimarrão. É. E minha mãe é paulista, então a gente não teve tanta cultura. As minhas amigas, que são de lá mesmo, aí quando a gente vai lá, a gente fala Daqui você vai muito. pra lá? Daqui eu vou pra lá, vou Ah, então você vai, quinta-feira. vou levar 1 quilo pro seu pai, uma cancheada Tá. que eu adorei. Ver se ele vai gostar lá, depois você me Mas eu fala. falo que é engraçado em Campo Grande, se a gente vai se encontrar, você fala, vem tomar um tereré aqui em casa. Às vezes você nem tem o tereré, mas é uma forma de De chamar dizer, pra de juntar, né? chamar, tipo, vem aqui em casa, fala, vem tomar um tereré aqui. Às vezes nem tem o tereré, mas é cultural já você falar isso. Eu consigo assim, por exemplo, eu vou pra atender em São Paulo na sexta. Então, na quinta noite eu levo, daí na sexta também tenho, daí eu fico em Brasília sábado e domingo, vou operar lá. Daí lá eu não levo. Esses 2 dias eu Mais uma aguento. folga. Daí no domingo eu já chego, tento estar pronto no carro. Já tá um vício de anos aí. Já. Acho que você fala assim, ó, fica sem, talvez seja um problema. De ficar sem tomar. E Ju, queria que você falasse um pouquinho, ó, desse curso, né? O podcast vai sair, já vai ter começado o curso, mas eu sei que é um projeto seu desde o começo, né? Com o professor Renato Martins, e isso tem se desenvolvido bem lá em São Paulo, né? Essa formação da ortodontia Isso. digital, focada em alinhador, vamos falar assim, né? Isso. E o grande diferencial desse curso é que ele é um curso clínico, né? Nós somos o único curso clínico em alinhadores do Brasil e da América Latina, basicamente, porque não é fácil fazer um curso clínico, né? Você que, né, trabalha bastante em clínica, com pesquisa, sabe como é difícil montar, né, uma clínica escola. Sim. Mas a gente viu muito essa É demanda. trabalhoso É demais, muito sabe? trabalhoso e conseguir a preço de custo para os pacientes, né? Não é algo Também fácil, é porque o alinhador não é barato, né? barato, o custo dele também. Então, tudo é isso. Nas clínicas lá da FOB, vocês devem, das pesquisas, perceber isso também, como é difícil montar uma clínica com esses aparelhos mais modernos. Mas a gente vê muito a demanda dos alunos, né? Tem muito curso clínico, muito curso de imersão de 2 dias, mas a gente não viu que não tinha nenhum curso clínico e os alunos estavam com muitas dificuldades clínicas. Então, sabe, eles queriam, mas como que você faz isso? Mas você faz isso, você põe aqui, você me ensina. Então, a gente Porque não viu é um muito. credenciamento, né? Não é um É para quem já é credenciamento. ortodontista, especialista ou não, né? Já é ortodontista ou está na especialização, ou já é ortodontista, mas é um curso de 10 módulos. Então, o objetivo é que eles iniciem e finalizem a maior parte dos casos, né? Ou pegam alguns casos já De andando para ter tratamento, né? oportunidade de tratar. Então, o grande diferencial é esse. Você não pega um paciente que você nunca viu, atende 1 ou 2 vezes e não vê o tratamento acontecendo. Acho que o grande diferencial é que você vê o tratamento acontecendo, que é isso que os alunos têm buscado. Então, eles querem Aprende a sentar, planejar, aprender a planejar e finalizar, né? sentar Que é o mais. e tratar pacientes, ganhar experiência que eles demorariam, às vezes, 3 anos para conseguir no consultório, porque não é. Para quem não tem experiência, não é fácil de você vender um caso de alinhador, porque você nem tem segurança De para falar, né? vender, para falar. Então você fica. Por isso que às vezes demora a curva de aprendizado, porque não é um tratamento barato, então não é toda hora que aparece paciente. E quando aparece, se você se sente inseguro, aí é que fica mais difícil. Então, num curso clínico, você ganha experiência que você demoraria, às vezes, 2, 3 anos para conseguir no consultório, no curso, com orientação de pessoas, né, com Treinadas, experiência, né? treinadas e que vão te ensinar. Eu falo, não tem nada mais valioso do que a gente aprender com o erro dos outros, Sim, né? com Então, ó, certeza. já fiz isso aqui, eu falo que Não, economiza é. alguns anos de vida. Então, o nosso objetivo foi justamente proporcionar um curso clínico que os alunos pudessem ter essa oportunidade, porque E a gente sair viu na a frente de. demanda e sair na frente de grande maior parte do mercado de trabalho e dos pacientes também terem a oportunidade de serem tratados com um tipo de aparelho a preço de custo também, que a gente não é fácil de achar tratamento com Com alinhador a certeza. preço de custo. Então, por ter o apoio, né, da Ortometric e da Ortomotion, a gente conseguiu fazer esse combo para os pacientes, que eles pagam só o preço de custo dos alinhadores mesmo. Então, fala que todo mundo ganha. Os alunos vão ganhar uma experiência clínica muito grande, são 2 a 5 pacientes por aluno, e os pacientes vão ter oportunidade de serem tratados, que talvez se fosse em outra situação, eles
nem faria um tratamento ortodôntico às vezes, sabe? Entendi. Então, É uma chance para todo mundo, né? tá sendo muito legal. A turma 2 já começou, mas em breve é a turma 3, se Deus quiser. Então, Ju, é o curso que você queria ter feito. Nossa, eu É falo, se isso. eu tivesse feito esse curso, né, logo depois que eu terminei o centrinho, alguma coisa assim, mas naquela época a Não gente nem tinha. tinha tanta informação Não. quanto a gente tem. As pessoas não tinham tanta experiência como tem hoje para estar mostrando os próprios erros, por exemplo, Isso o é um que resumo da fazer, sua o que experiência não, profissional o também, que né? fazer, o que não fazer. Então, eu acho que naquela época nem tinha. Mas se tivesse, eu falo que eu economizaria tudo que eu pudesse para fazer justamente para sair na frente, É. né? A gente Fazer a ganha conta, anos, saber do que vale a pena ou ganha não, alguns né? anos de experiência de quebrando a cabeça e de segurança. Ninguém compra um tratamento, né? Adere a um tratamento de, né, alto custo como o Não. alinhador se não sente segurança. E não é fácil vender também, né? Assim, você Não é. oferecer na dúvida ali ou Eu falo que é uma outra área que a gente não aprende nem na faculdade, nem na especialização, que é algo que a gente aprende, né, na raça e tem que estudar a parte sobre vendas, sobre como conversar com o paciente, psicologia de vendas mesmo, né, para você. Mas o primeiro de tudo você tem que passar confiança e passar confiança de verdade. Você confiar no que você está falando para o paciente. E para isso você tem que ter conhecimento. Então, uma coisa precede a outra. Primeiro você tem que ter o conhecimento, ter experiência para você ter a segurança. Então, eu vou deixar seu Instagram aqui, o contato do curso também na descrição desse episódio. Mas é um curso de 10 meses. Quanto tempo de clínica na semana do curso? Uma clínica por Uma clínica por mês. mês? Todos os módulos têm clínica, desde o E primeiro entra módulo. e abre turma todo mês? Como que tá sendo? Ou Não, espera formar, a gente geralmente é uma turma por vez. Então, quando acaba uma começa e turma, termina junto. isso, acaba uma turma, aí a gente começa outra. Para a gente conseguir dar qualidade também de atenção para os alunos, para os pacientes, para que seja tudo. Como eu falei, não, Começo, meio e a fim, né? organização desse curso não é fácil. Então, para a gente conseguir oferecer qualidade tanto para os alunos quanto para os pacientes, a gente abre uma turma por vez. Tá, então é Então, praticamente uma próximo por ano que ano. vem. Só ano que vem agora. Isso. Mas fiquem ligados, essa já começou, né? Essa já começou, mas a gente vai estar lançando a lista de espera para a turma 3 também. Aí, em breve eu coloco as E informações. por que de São Paulo? Porque é o lugar mais fácil das pessoas Chegarem? chegarem. Então, por exemplo, a gente tem uma aluna que é de Teresina, a gente tem alunos de Foz do Iguaçu, aluno de Porto Alegre, alunos da Bahia. Então, é um ponto de encontro mais fácil para eles do que, por exemplo, ter que chegar em São Paulo e pegar outra locomoção para vir para o interior. Então, é um ponto mais fácil Tá. de encontro para todo mundo que vem Não, de você todos os sabe que cantos do Brasil. isso tá geral, né? Porque acho que o lugar que eu menos tenho operado paciente de fora, vamos falar assim, os de Bauru ficam por aqui, claro, não tem por que ir para Sim. outro lugar. Mas tem ido muito mais os pacientes, eu indo até os lugares do que o paciente vindo até Bauru por conta do jeito de chegar aqui. Bauru é um pouquinho complicado, Você já né? teve esse problema de estudar aqui, né? Ir para casa. Sim. E de carro é perto, mas não é Mas tão não é tão perto perto. e de avião não tem tanto. Quando eu comecei aqui não tinha avião para Bauru, né? É algo mais, entre aspas, recente o avião, É. mas mesmo assim não tem Conexões, tanta né? disponibilidade de voo e também às vezes como não tem muita procura, é sempre um voo muito caro. Então a gente acaba indo até São Paulo e vem de carro, vem de ônibus. Não, eu cotei esse ano um dia que eu tava meio atropelado, assim, depressa, né? Não vale a pena. Não vale. E Não aí vale. é sempre essa coisa. Eu falo que essa estrada Bauru-São Paulo dá para Não, fazer de olho acostuma. fechado já. Já, Acostuma. já vai sozinho. Gostaria muito de ir do lado, só mexendo no celular, É, mas ainda vou dirigindo. Mas sim, assim, você aprende a escutar alguma coisa, na hora que você chega lá, terminou sim. e fica Uma curto boa mesmo. dica é escutar o podcast do É, Zé nesse também. caminho. Eu tenho escutado alguns eu já sei, já vi a conversa, outros eu revejo, assim. Os primeiros eu já vi de novo. Mas vou te falar uma coisa, não gosto muito de me escutar falando. É? Você tem isso com você? É o meu primeiro podcast, então não Não sei. sei, Vou te contar eu depois. não gosto muito de me escutar falando assim, porque você sabe, eu também, a gente é um pouco parecido nisso. Eu sempre falo, devia ter falado de outro jeito, alguma Ah, coisa. nós somos muito Então perfeccionistas. isso, por que que eu Você não ficar reassistindo, deixo você aqui? sempre vai achar um problema. Se falar assim, eu termino as coisas, Uhum, mas nunca tá pronto. sim. Sempre podia, Mas você faz, pelo menos, né? aprendi a ser assim, A sabe? gente tem que aprender antes feito do que perfeito, porque se a gente for esperar ficar perfeito,
os projetos não saem do papel. Quando eu escutei isso, mudou muito o meu jeito de fazer as coisas, porque eu ficava só empurrando, nunca estava É, pronto, nunca terminava, o buscava próprio, uma coisa que não o existia. próprio podcast, se você fosse esperar ter todas as situações favoráveis, os melhores equipamentos, as melhores luzes, o melhor horário, você não ia ter feito até hoje. Aqui já tá faz um Não, ano, né? né? Vamos Então, fazer um e ano. tá indo super bem. Esse ano E a tá gente indo. vai aprimorando. Tudo é assim, né? Sim. A primeira versão de todos os produtos Tá, não tipo, são as eu vou melhores. escutar, daí eu vou falar assim, ô Ju, você volta aqui de novo daqui a um tempo pra fazer. Mas assim, a gente pode divulgar no próximo, que quando for sair. Quando você estiver aqui, o espaço é seu. Ah, Se o professor obrigada. Renato topar um dia vir aqui também, a gente podia. Ele também é Sim, um. Eu já conversei com ele, é um cara bom de conversa, assim, ele sim, sabe muito da. Sempre soube muito de mecânica, né? Sempre foi um sim, ortodontista muito fuçado, vamos falar assim. Acho que é o resumo do Renato, ele é um sim. cara fuçado no que ele faz. Então, se um dia ele quiser vir aqui, tá convidado aí, Rê. Espero você aí uma E hora. eu acho que a gente trabalha bem juntos por isso, porque nós dois somos muito fuçados e a gente tem a mesma filosofia de trabalho. Então, as coisas que eu falo aqui para você são as coisas que a gente conversa também. E ele tem sido e ainda é um grande mentor para mim. Então, eu aprendo muito e admiro muito com a maneira dele de trabalhar, de atender. Ele é muito estudioso até hoje, então eu admiro muito isso. Eu acho que a gente tem que estar sempre perto de pessoas que estimulam a gente a É, estudar mais, estimulam a gente a ser melhor cada vez mais. Isso faz com que a gente vá crescendo. Ele é uma dessas pessoas, você é uma dessas pessoas que me obrigado. estimulam também. Eu acho que é isso, a gente está sempre perto de pessoas que tirem o melhor de nós e nos ajudem a crescer cada vez mais, a não ficar estagnado, sabe? Com certeza. Muito obrigado, Ju. Imagina, Eu obrigada te a admiro muito, você. assim, você foi aluna, a gente hoje faz as coisas aí de igual para igual, mas sempre você sempre tentou ser e foi diferenciada no que você se propôs aí. Você ajudava em cirurgia, lembra? Quando No que precisava, tinha. né? Então você sempre nunca ficou parado, porque eu falei, você sempre fez acontecer. Apresentar trabalho fora, lembra? Se levou o Sim. caso nosso para apresentar nos Estados Unidos, né? É, Foi uma vez já, então eu vejo que você nunca nunca, foi fácil, eu era muito nunca mais ficou tímida, eu parada era aí. muito mais tímida no começo, mas é isso, tinha que ir É, fazendo, tinha seus pais que. são dentistas, mas você abriu um caminho numa área sozinha, aí, praticamente. Ah, obrigada, obrigada, Tá fico muito bom? feliz. Obrigado aí do seu tempo. Eu sei que eu te tirei da tia um pouquinho ali, de ser tia um Imagina. pouquinho aqui. Tá, adorei a conversa. Também Tá adorei, bom? obrigada pela oportunidade, pelo Você espaço. gostou de ter falado? Faltou alguma Muito. coisa? Não, acho que tá tudo certo. Depois vou me escutar para ver se eu gosto de me escutar ou não. E parabéns Combinado. de novo pelo um ano do podcast, né? Com certeza Obrigado. faz a diferença para todos os seus convidados e mais ainda para quem te escuta. Se souber de alguém que quer vir aqui, vai somar aqui com a gente, só indicar. A Pode gente deixar. combina e arma esse encontro aqui também. Ju, muito obrigado. Obrigada a Obrigado pelo seu você, Zé. tempo, sua disposição. Boa viagem amanhã. Não esquece de pegar a erva mate para você levar pro seu pai aí. Pode deixar. Obrigada. Valeu, você ficou até aqui. Não deixe de curtir, de compartilhar e com quem você acha que pode ter a ver essa conversa nossa. Ficando por aqui, agradecendo a Ju mais uma vez pela presença e até a próxima. Valeu, fique com Deus.